1 João, capítulo 5. Espero que esse seja um momento proveitoso e agradável, que você possa meditar naquilo que está escrito nesse maravilhoso capítulo. Deus abençoe você e sua família. Que você tenha um abençoado, maravilhoso, grato e alegre dia na presença do Senhor. Vamos lá? A fé em Cristo vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Nota JP 1. João viveu numa sociedade patriarcal nesse sentido. A família é a ilustração mais adequada para demonstrar que quem ama a Deus, o Pai, amará naturalmente o Filho primogênito e todos os seus irmãos mais novos. 1 João capítulo 2, versículo 22. A fé em Cristo, assim como a expressão sincera, prática e contínua de amor fraternal, é sinal de que nascemos de novo. 1 João capítulo 4, versículo 7. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Nota JP 2. O apóstolo não está afirmando que a vida cristã é simples de entender e fácil de viver, mas que todo aquele que é nascido de novo recebe com o Espírito Santo a capacidade de olhar para os desafios e as provas com a mente de Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 7, 1 João 2,15. Em contraste com as obrigações do legalismo judaico, Mateus 23, 4. Os mandamentos de Jesus Cristo são leves e suaves, pois visam proporcionar refrigério, descanso, segurança para nossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 30. João 14, 5. Romanos 12, versículo 2. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Nota JP 3. Os gnósticos primitivos, muitos saídos da própria igreja, estavam pregando que Jesus teria nascido como qualquer ser humano e vivido assim, inclusive cometendo alguns pecados, até seu batismo, quando o Espírito de Deus, chamado Cristo, desceu sobre a pessoa de Jesus, mas que o Espírito o teria abandonado antes do martírio na cruz, para que somente o homem, Jesus, morresse. João evidentemente não concorda com esse sofisma. Mistura de um pouco de verdade com algumas mentiras, resultando num grande engano. E se esforça durante toda esta carta para deixar claro aos seus leitores que Jesus Cristo é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. 1 João, capítulo 4, versículo 2. E 1 João, capítulo 5, versículo 5. A água simboliza o batismo de Jesus e o sangue, a sua morte. Assim, o ministério de Jesus teve início com seu batismo nas águas e terminou com sua morte vicária na cruz. Jesus Cristo é o Filho de Deus, não somente no batismo, mas também na sua morte e ressurreição. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que confirma o testemunho apostólico em nossos corações de que Jesus é o Filho unigênito de Deus.
João capítulo 1, versículo 32 até o versículo 34. João capítulo 2, versículo 27, 1 Coríntios 12, versículo 3. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os três, nota JP 4. A lei exigia 2 ou 3 testemunhas para assuntos de grande importância, geralmente julgamentos de vida ou morte, ou que envolvessem a reputação de alguém. Deuteronômio 17, versículo 6. Deuteronômio 19, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. Na Vulgata e na antiga King James, esses versículos vêm com alguns acréscimos: testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E há três que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Como os acréscimos não são encontrados em nenhum manuscrito original, ou mesmo tradução antes do século XVI, o Comitê de Tradução da King James Atualizada decidiu manter o texto em português de acordo com a compilação dos mais antigos e fiéis manuscritos, o majoritário e grego crítico. O batismo do Espírito e na água são ordenanças para todos os crentes. 1 Coríntios 12, 13, Atos capítulo 2, versículo 38. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor? Porquanto é a palavra de Deus que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Nota de rodapé 5. O testemunho refere-se à segurança e paz internas providas pelo Espírito Santo no coração de todo cristão sincero. Romanos capítulo 8, versículo 16, João 3,36 e Filipenses 4, 7. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Conselhos finais do amado pastor. Estas orientações vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nota JP 6. O apóstolo João deixa claro que escreveu seu evangelho para anunciar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, bem como despertar a fé no coração das pessoas, de todas as pessoas. João 20, 31. Nesta carta, entretanto, João considera que seus leitores já são crentes e que agora precisam solidificar sua fé e teologia bíblicas. E esta é a segurança que temos para com ele, que, se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Nota JP 7. É preciso compreender que Deus não é nosso servo. Nós é que servimos ao Senhor. Portanto, devemos ter cuidado com nossos pedidos. A oração eficaz e que sempre terá a resposta de Deus deve, antes de tudo, ser feita por alguém que teve seus pecados levados pelo Senhor. Salmo 68, 18. Deve rogar em o nome de Jesus Cristo, João 16, versículo 23, versículo 24. Sua oração e petição devem glorificar a Deus, Tiago 4, versículo 2, versículo 3.
deve crer nas promessas, Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7, e guardar os mandamentos de Cristo. 1 João, capítulo 3, versículo 22, João 15, 7. E, se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deva orar por esse. Toda injustiça é pecado, contudo, há pecado que não induz à morte. Nota JP 8. Qualquer pecado na comunidade cristã deve, em primeiro lugar, provocar um sentimento de solidariedade, intercessão e restauração. Mateus 18, do versículo 15 ao 22, Gálatas 6:1. A igreja, na época de João, estava vivendo sob os ataques dos hereges gnósticos, que pregavam uma espécie de amor livre, sem qualquer pudor ou princípio moral. Além disso, negavam veementemente a encarnação de Jesus Cristo. A pessoa que afirma ser cristã, mas nega que Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, perfeitamente humano e perfeitamente Deus, revela-se como anticristo e incorre no mesmo pecado eterno e sem perdão contra o Espírito Santo. Qual seja o pecado da incredulidade renitente e despudorada. 1 João capítulo 2, do versículo 18 até o 23, 1 João 4, versículo 4, versículo 5, 2 João capítulo 1, versículo 9, Marcos capítulo 3, versículo 29, Mateus capítulo 12, do versículo 22 até o versículo 32. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses. Acautelai-vos com os falsos deuses. Espero que tenham gostado da leitura da primeira epístola de João. Deus abençoe você e a sua família. Feito Lipas, só lhe dou glória. Tenha todos um ótimo dia.